Oi, gente, boa tarde. Vou gravar esse videozinho para falar de uma coisa curtinha, mas de muita importância para aqueles que pensam no futuro, enfim, o que é que acontece. Há um tempo atrás eu falei da questão do Kali Yuga, do fato de haver uma onda de instabilidade vindo do mundo árabe para cá. Então, o que que acontece? A gente vê aí desde os anos 80 a situação trágica em países do mundo árabe, como por exemplo nos anos 80 o maior horror na Etiópia. Acho que a maior parte da população da Etiópia morreu de fome ao longo de vários anos. Depois na África, com a crise horrenda em vários países da África. E como é tempo dessa onda de instabilidade chegar na América do Sul, porque foi planejada, foi projetado para isso e está sendo executado, então agora a coisa ficou estranha aqui. O que acontece? A gente vê a situação que a Venezuela ficou em pouco tempo. Houve uma desestabilização da economia da Venezuela a ponto de verem a situação que ficou um dia desse. E agora está o candidato que os Estados Unidos apoiavam. E a gente vê no momento agora a crise que está na Argentina. A maioria das pessoas não assiste televisão ou diz que isso não é noticiado. Mas o que acontece é que a economia da Argentina, depois que houve uma reforma na Previdência e outra lá que eu esqueci onde foi agora, o país foi para o buraco. O maior nível de desemprego, o maior nível de pobreza que a Argentina já pode chegar está sendo agora. A situação é triste de se ver na televisão. Houve uma reforma da Previdência e houve uma quebra geral da indústria argentina. O pessoal cita 28 mil empresas fechadas e 10 mil em concordata e a população dormindo pela rua comendo lixo. Depois da reforma da Previdência na Argentina, as grandes corporações estão rindo à toa, porque estão ganhando cada vez mais. As grandes corporações lucraram com a reforma da Previdência na Argentina. E a população foi lançada à miséria mais triste. E aqui no Brasil está uma briga pela reforma da Previdência, porque a Previdência é a culpa da crise no país, e quando se fala em Previdência, não sei porque há uma mania de citar os aposentados como se o problema do Brasil fosse os aposentados que ganham R$ 900 por mês, enquanto políticos como o bandido Sérgio Maia, tem um vídeo que os caras postaram dele aí, que ele rindo do pobre que ganha R$ 900, enquanto banca o salário dele de 20 e tantos mil. Então, o que acontece? No Brasil está uma briga pela reforma da Previdência, como se a reforma da Previdência fosse a salvação do país. Então, o que acontece? É possível, tudo leva a crer que eles vão fazer aqui a mesma coisa que fizeram na Argentina. Depois que houver essa reforma na Previdência, a economia se lasca toda. Na Argentina aconteceu assim. E como eu já falei aí, parece que isso está certo. Esse negócio vai chegar no Brasil porque, como eu já falei, há uma agenda a ser cumprida na América Latina. Então, quando houver essa reforma da Previdência, não vai consertar nada no Brasil, porque o problema do Brasil não está na Previdência, não está no aposentado, embora queiram fazer a pessoa se sentir culpada por receber R$ 900 por mês depois de trabalhar 35 anos. É isso o que estão fazendo no Brasil, fazer o coitado do aposentado se sentir culpado por receber R$ 900 por mês, depois de ter trabalhado décadas, enquanto um político trabalha 4 anos e tem uma aposentadoria uma aposentadoria astronômica. E só se vê, uma coisa que ninguém fala isso, só se vê quando falam em Previdência, fazem o pobre se sentir culpado por receber o saláriozinho da aposentadoria que recebe. Então, mais uma vez, vê-se o que aconteceu na Argentina, porque isso vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque os caras que estão por trás da reforma da Previdência na Argentina são os mesmos que estão por trás da reforma da Previdência no Brasil. Então, quando você vê o presidente falar de reforma da Previdência, quando vê as pessoas ou setores da política falar de reforma da Previdência como se isso fosse a salvação do Brasil, saiba, as pessoas que têm por trás deles são as mesmas pessoas que estão por trás daqueles que fizeram a reforma da Previdência na Argentina. Então, o que é que acontece? Vem um caos do mundo árabe para cá, o caos.
quando um país mergulha no caos, o indivíduo se agarra na mínima esperança que aparecer. Quando uma sociedade está no caos, ela está pronta para se tornar enfim, o simples objeto de manobra dos que estão no poder. Uma pessoa em desespero pela fome é capaz de qualquer coisa ou de se agarrar a qualquer um em busca de salvação. Quando a sociedade está daquele jeito, está perfeita. Quando a sociedade está no jeito que está na Argentina, ela é perfeita para os caras implantarem o que eles quiserem, porque as pessoas se agarraram a qualquer promessa que a pessoa pregue. Enquanto aqui no Brasil a esquerda e a direita estão se engalfinhando por esse e por aquele motivo, um brigando pelo Lula e contra o Bolsonaro, e outro defendendo o Bolsonaro contra o Lula, como se o Bolsonaro e o Lula fossem o culpado como indivíduos ou a salvação do país. Essa leseira ninguém está vendo. Não há Lula capaz de salvar o Brasil, nem há Bolsonaro capaz de salvar o Brasil. As pessoas estão brigando por doce, estão pior do que criança, porque nenhum nem outro pode salvar o Brasil. Há uma quebra planejada para a América Latina e ninguém pode salvar nem impedir. Aliás, os que governam são obrigados a aceitar a cartilha dos caras, porque, igual o Bolsonaro falou aí, que não se governa sem conchave, esse conchave, que muitos acharam que ele estava falando do Congresso, é muito mais que o Congresso. Há um governo oculto no mundo. Então, quem puder já ir se acostumando, já ir se preparando psicologicamente para uma mudança drástica no país, e se tiver um jeito de cultivar, sei lá, de cultivar alguma coisa, de viver de depender o menos possível do Estado. Quem puder, sei lá, é hora das pessoas usarem a cabeça de forma criativa para encontrarem maneiras de depender o menos possível do Estado. Se fala, por exemplo, de países como da Argentina, depois de ser instaurado o caos e o dinheiro desaparecer, daqui a pouco os caras instalam o dinheiro digital e aí o cara vai precisar do chip. Enfim, há uma ruma de coisa em andamento que as pessoas que têm o olho aberto, é hora de observar para onde a gente está indo, para já ir se preparando psicologicamente e procurando maneiras de se adaptar diante de uma situação dessa, porque não tem nada pior para um indivíduo do que ser pego de calça curta. Isso o nordestino já diz. Então não tem coisa pior para uma pessoa ser surpreendida pelo caos. A pessoa está se considerando, está achando que está seguro, que tudo está bem, que vai continuar bem, que tudo vai ficar melhor e de repente ser pego por uma situação completamente oposta do que ela tinha imaginado. Se a pessoa é pega numa situação dessa, despreparada psicologicamente, muita gente vai à loucura, tem gente que até se suicida. Então é bom a gente olhar como as coisas estão e observando e olhando em volta, aí, enfim, e se preparando psicologicamente para uma eventualidade, para um futuro onde aconteça alguma coisa que não se espera, porque não há coisa pior do que a surpresa. Então, é isso. Tem alguns videozinhos para subir, vou ver quando dá para ir subindo, enfim, mas é basicamente isso.